Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ruth Ellen e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, pessoal, eu quero falar com vocês sobre alguns temas que dividem opiniões aqui na internet em relação à documentação e alguns processos aqui em Portugal, que são contrato de arrendamento, NIF, NIS e conta em banco. São 4 processos que eu vou falar aqui um pouco, a minha experiência, né, o que eu vejo até agora, minha opinião, em relação a esses temas. Então, se você tem interesse nesse tema, já aproveita, se inscreve no meu canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, ativa as notificações e já comenta aqui embaixo também a sua experiência com relação a esses assuntos, porque é bem relevante, né? Como eu mencionei aqui, divide opiniões aqui e eu acredito que é válido as opiniões diversas também, porque cada um tem uma experiência, cada um tem o seu ponto de vista sobre determinados assuntos e isso é super normal, super válido. Eu acho que se você tem uma opinião divergente ou se você concorda comigo também, deixa aqui nos comentários a sua experiência, porque talvez a sua experiência pode se encaixar melhor o que outra pessoa esteja passando, né? Enfim. Mas o que eu gostaria de falar, a minha opinião e a minha experiência estando já aqui e todo o processo que nós já passamos, tá? Lembrando que o meu esposo, ele já veio antes, então, com relação à documentação dele já está um pouco mais adiantada, né, do que a minha, mas, embora façamos os mesmos processos desde o início, nós vemos que não tem uma regra, tá? Com relação a essas coisas aqui, não existe uma regra. Na própria solicitação do nosso visto, nós já tivemos caminhos diferentes, né? O dele saiu antes, mesmo nós protocolando junto. O dele pediu alguns documentos, o meu pediu alguns documentos que no dele não solicitou. Então, se você não tá por fora, né? Caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, tá por fora dessa minha história, né? Segue aí, me acompanha os vídeos anteriores para entender um pouco mais esse cenário, tá? E isso também se repetiu com a documentação que nós já tentamos solicitar aqui em Portugal. E agora eu vou explicar para vocês esses 4 assuntos. Por que eu peguei esses 4 assuntos? Porque eu entendo, né, com base na minha experiência, que esses 4 assuntos são importantes para a chegada sua já aqui em Portugal. Tá? Então você chega, você tem que ter uma casa, você chega, você tem que ter o NIF, você tem que ter o NIS e você tem que ter uma conta em banco, né? Não que você chegue e já vai ter esses documentos, mas são quatro ações importantes, são documentos e a casa, no caso, né? Que são importantes para a tua chegada aqui, né? Para o teu início aqui, tá? Por isso eu peguei somente esses 4. Sei que vão ter outros, né? E talvez surjam até assuntos aqui de outras coisas, mas eu acredito que esses 4 é o que, na minha opinião, são os mais relevantes, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo arrendamento. Com relação ao arrendamento, divide opiniões em que sentido? Pego relocation, não pego relocation? Para quem não sabe, o serviço de relocation é um serviço que uma pessoa, uma empresa, né, enfim, alguém especializado vai procurar uma casa para você aqui em Portugal. Basicamente é isso, né? Você estando já no Brasil ou de repente você já aqui, na maioria das vezes você ainda estando no Brasil. Então você contrata esse serviço, você paga esse serviço, coloca ali as suas necessidades, o seu perfil e eles vão procurar uma casa dentro daquilo que você tem de perfil, enfim, para você já vir com a casa certa aqui para Portugal, tá? Eu e meu esposo não pegamos esse serviço. Nós optamos em vir para cá, procurar, né, ficar em Airbnb, procurar um lugar para daí pegarmos a casa. Ah, então isso quer dizer que você recomenda fazer isso? Ir lá, procurar um lugar e tal? Nem sim, nem não. Por quê? Porque, como eu mencionei, cada caso é um caso. No nosso caso, é só eu e meu esposo, então eu vi que quarto aqui em Portugal é mais fácil de você achar. E tem muitos que ainda não solicitam calção.
né? Não solicita para você pagar um calção, eles não pedem comprovativo de renda, enfim, a facilidade é maior. Então, o que eu pensei no início? Se nós não conseguirmos uma casa, nós ficamos num quarto, né? Até nos adaptarmos e conseguirmos um lugar maior, enfim. Então, nós não precisamos ter esse custo com o relocation, né? Porque é um custo e aí, querendo ou não, era uma coisa que nós iríamos economizar. Mas, no nosso caso, meu esposo veio antes e conseguiu a locação da nossa casa aqui, né? O arrendamento dessa casa. Mas isso não é regra, né? Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. Eu, particularmente, acho que não é tão simples, né? Não está tão fácil realmente de conseguir um arrendamento aqui. Ainda mais quando você chega sem conhecer ninguém, né? Às vezes também é uma pessoa que não é tão, assim, desenvolta, que não conversa, que não tem, assim, aquele perfil de uma pessoa que já conversa mais, que já faz amizade. Então, se você tem esse perfil, é um pouco mais difícil. Porque aqui você precisa conversar, você precisa interagir com as pessoas, você precisa ser uma pessoa mais desenvolta, né? E tem pessoas que não têm esse perfil e que vão sentir. Então, isso quer dizer que não vai dar certo? Não, né? Não é uma regra. Como eu mencionei aqui, nada é regra, né? Mas a probabilidade de você conseguir é muito menor. E quando você chega aqui, querendo ou não, você tem outras coisas que você precisa se preocupar. Arrendamento, sim, é muito importante, mas você também tem que se preocupar em ir atrás de outros documentos, você tem que se preocupar, às vezes, de conseguir um carro, você já está num país diferente, né? Então, tem todas essas questões. Então, minha opinião, se você está vindo com família, se você tem filhos, né, você está vindo com seus filhos, o interessante é realmente contratar esse serviço, tá? Claro que, assim, analise bem quem você vai contratar, faça uma pesquisa. Eu não tenho ninguém para indicar, nem vou fazer indicação nenhuma, até porque eu não contratei esse serviço, mas analisando hoje aqui, a situação aqui, né, e eu fico imaginando para quem tem filho, que realmente esse serviço é importante. Tá? Então já coloca no seu planejamento, se você ainda não veio para cá, está se programando para vir, coloca na sua programação, separa um valor para isso, procura também com antecedência, né? Não adianta você ter a passagem marcada para dali uma semana e daí querer contratar um relocation, né? Você tem que ter um tempo ali para também essa empresa procurar a casa para você e tudo mais. Então o primeiro ponto é isso, tá? Minha opinião, gente, lembrando, né? Minha opinião, tá? Se você tem outro pensamento em relação a isso, deixa aqui nos comentários, beleza? Segundo ponto, NIF. O NIF é um documento obrigatório? Sim, é um documento obrigatório, porque sem ele você não tem identidade aqui no país, né? Tudo que você vai fazer, eles pedem o tal do NIF. O NIF é um documento que te gera custo, ou seja, você precisa pagar para ter? Não, você não precisa pagar, né? Aqui em Portugal, é um documento que eles te fornecem sem custo, né? Porém, você precisa de um representante fiscal, né? E isso, o que eu vejo? Eu vejo que é um documento que não é tão simples assim. É simples para quem, de repente, tenha um contato aqui, né? Já em Portugal, e essa pessoa se disponibiliza em fazer para você, ok, tranquilo, essa pessoa vai contigo lá na loja do cidadão, enfim, você agenda lá o seu atendimento e faz o documento tranquilamente, né? E rapidinho você vai ter o documento em mãos. Porém, às vezes você não tem ninguém que possa fazer isso para você. Ou às vezes você é daquele que não quer ficar dependendo das outras pessoas para fazer esse tipo de coisa por você, né? Até porque aqui cada um tem a sua rotina, e às vezes os horários não vão bater, você tem que fazer esse agendamento, ou se você vai fazer online, já depende, às vezes, da pessoa ter que acessar lá as finanças dela, enfim. São várias situações que você acaba tendo que depender dessa pessoa que vai te representar nas finanças, tá? Então, se você também tem a condição, se você
está se programando, já separa um valor para você fazer essa solicitação direto do Brasil. Você consegue fazer isso, né, através de agências também, mas a mesma coisa, pesquise antes, veja a referência, tudo mais, para você fazer essa solicitação daí. Lembrando, gente, se você pensa diferente do que eu tô falando aqui, ok, não há problema nenhum, tá? Essa é a minha experiência. Eu vim já com o NIF do meu esposo, ele fez direto lá no Brasil, nós pagamos para fazer, ele fez, e deu tudo certo. Ele chegou aqui já com o NIF, e foi bom, porque ele chegou, já fez o comprovativo de residência e tudo mais. Então, tanto o meu quanto o dele, nós pagamos para fazer, tá? Esse é o segundo documento. Terceiro ponto. Terceiro ponto aqui é o NIS. Gente, esse do NIS eu acho que é o mais, assim, mais burocrático, digamos assim, e o que mais diverge de opiniões, tá? Por quê? O NIS tem toda aquela história que você não consegue fazer o NIS se não tiver um contrato de trabalho, mas a empresa não te contrata se você não tiver o NIS, tá? E aqui agora eu quero colocar 2 pontos e 2 exemplos. O meu esposo, ele já tem o NIS. E eu ainda não tenho o meu NIS, tá? Ele conseguiu trabalho. E, através do trabalho, ele, com o contrato em mãos, fez a solicitação do NIS. Eu recebi uma oferta de trabalho aqui, né, por uma agência de emprego, uma recrutadora. Quando eu mencionei que eu não tinha o NIS, eles já me cortaram ali do processo seletivo. Falaram, olha, essa agência, não vou mencionar aqui qual agência que é, tá? Não quero ficar expondo agência nenhuma, então não vou mencionar, mas essa agência falou para mim, olha, nós não contratamos sem ter o número da Segurança Social, sem ter o NIS. Simples assim. Eu argumentei, falei que agora é a empresa que solicita, ou então que eles poderiam me fornecer o contrato, com esse contrato temporário, como se fosse um contrato temporário, com esse contrato eu faria a solicitação. Então, realmente, eu tentei argumentar de todas as formas, mas não teve jeito. Eles foram bem taxativos em informar que a Segurança Social não aceita elaborar o contrato sem o número do NIS, tá? Mas, no caso do meu esposo, já foi diferente. Ele encontrou-se em uma empresa que a empresa se disponibilizou em fornecer o contrato para ele solicitar o NIS, tá? Então, por isso que eu falo que não existe muita regra, né? Porque, vejam, 2 pessoas que moram na mesma casa praticamente estão com os mesmos processos, mas o dele tá de uma forma, o dele tá caminhando de uma forma, o meu de outra, né? Então, assim, isso não é uma regra, tá? Não é uma regra. Pode acontecer? Pode. Aí eu já, né, eu vi muita gente falando, mas tem como fazer um NIS com atividade aberta, né, como se fosse um MEI, vamos dizer assim, no Brasil. Você abre o MEI, emite 3 recibos verdes aqui, né, e solicita com essa atividade aberta. Assim, gente, eu particularmente não vejo muito sentido nisso, tá? Como eu mencionei, é a opinião de cada um, se até você pensa que pode ser dessa forma e tem uma explicação para isso, quiser deixar aqui nos comentários, acho que é super válido. Mas eu, particularmente, penso que se eu não tenho uma prestação de serviço, se eu não vou fornecer um serviço, como que eu vou abrir uma atividade e vou emitir 3 recibos de um serviço que eu não estou fornecendo, né? Eu não vim fazendo isso. Não estou exercendo nenhuma atividade dessa forma, não estou sendo remunerada para emitir um recibo. Se existe base legal também para isso, né? Se realmente, legalmente falando, pelas regras aqui de Portugal, isso é válido. Se eles vão aceitar também, se eu não vou ter problemas lá na frente, né? Eu não sei até que ponto eu posso fazer isso, até que ponto eu não posso. Então, por isso que se você tem um conhecimento que talvez eu não tenha e queira contribuir com o seu comentário aqui, deixando a sua opinião em relação a isso, tá tudo certo, tá? Mas eu preferi não fazer nesse primeiro momento dessa forma. Preferi realmente ir procurar um emprego, tá? Esperar
eu receber uma proposta, informar dessa forma como foi com meu esposo, que eu não tenho NIS e que eu preciso do contrato para emitir o NIS, né? Então eu vou tentar ir por essa linha, tá? Por quê? Porque eu ainda também tenho um tempo, né? Eu acabei de chegar, fazem só 5 dias que eu estou procurando emprego. E, gente, em 5 dias eu já recebi 2 propostas. Uma delas não deu certo, era no setor administrativo até, mas uma delas não deu certo porque eles pediam experiências aqui em Portugal. Eu tenho experiência na área administrativa, mas no Brasil, obviamente, né? Eu acabei de chegar aqui em Portugal. E eles queriam experiência aqui em Portugal. E acabou que não deu certo. E a outra oferta que eu recebi foi dessa recrutadora que já informou que sem o NIS não poderia dar sequência. Então assim, 5 dias que eu estou mandando currículo, eu não fui ainda em nenhuma empresa, eu só mandei realmente pelos sites de recrutadora e também mandei acessei alguns sites das empresas também e mandei para o site da empresa, naquele trabalho conosco, e recebi esses dois contatos, tive esses 2 contatos para participar do processo seletivo. Então, como eu tenho um tempo ainda, que o meu esposo já está trabalhando, então as despesas da casa, pelo menos as despesas básicas ali, a gente já consegue, com o ordenado dele, a gente consegue ir mantendo, né, dando uma economizada em algumas coisas, mas a gente consegue já ir mantendo, e eu ainda tenho também uma reserva, né, que eu fiz antes de vir para cá. Então, por enquanto, eu tenho esse tempo, essa disponibilidade, tá? E por isso que eu optei em realmente esperar para tomar qualquer outra decisão em relação ao NIS. Agora, se eu ver que realmente as empresas não dão essa abertura, não estão fazendo sem um contrato, aí eu vou ter que buscar outra forma, né? Vou ter que buscar outra forma, ver o que eu posso fazer, enfim, tentar de alguma outra maneira. Porque eu também não posso ficar esperando o tempo passar, não conseguir emprego, perder oportunidades, e porque eu não tenho um número de segurança social, né? Porque a empresa, enfim, se recusa a me fornecer um contrato sem o número, tá? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, né? Esse é o terceiro ponto. E o quarto e último ponto, conta bancária. A conta bancária, muita gente fazendo vídeo aqui, falando que foi fazer a conta, mas não conseguiu e tal. Bom, meu esposo já abriu também a conta bancária, mas para ele foi um pouco mais tranquilo, porque ele já tinha o contrato de trabalho. Então eu acho que sem contrato de trabalho realmente fica mais difícil, né, de abrir. Não vejo assim muita objeção em já ter a conta de trabalho para conseguir emprego, a conta em banco, né, desculpa, a conta em banco para ter um emprego. Eu acho que as empresas aqui, primeiro, realmente elas pedem outros documentos, né? E a conta no banco, eu acho que você só vai conseguir abrir mesmo quando tiver um contrato, né? Até porque não faz muito sentido você querer abrir uma conta em banco se você não tem como comprovar os seus rendimentos, né? Então, com o contrato, você consegue ali comprovar quanto você vai ganhar e tudo mais. A empresa que você está trabalhando, o teu vínculo. Então, eu acredito que realmente para abrir a conta em banco, precise do contrato de trabalho. Foi dessa forma com o meu esposo, né? Então não tem outra experiência assim para passar. Porém, o que eu penso em relação à conta, nós viemos com a conta da Wise, nos ajudou bastante, né? Muitos lugares aqui aceitam e precisamos sim fazer alguns saques aqui, porque alguns lugares não aceitam esse cartão. É minoria, pelo menos aonde nós estamos é minoria, mas alguns lugares não aceitam, né? Então, assim, eu acho que nós se viramos muito bem com relação à conta, tá? E também não vejo, assim, tanta necessidade de abrir a conta antes realmente de ter o trabalho. Agora, é claro, você conseguiu um contrato de trabalho, já vai abrir a sua conta. Por quê? Porque a empresa vai te pagar por ali, né? Então, você tem que ter ali uma conta daqui, né? A conta da Wise, no caso, pelo menos onde meu esposo trabalha, eles não aceitaram. Eles disseram que não, que tinha que ser realmente uma conta daqui, tá? Mas foi super tranquilo para ele abrir, tranquilo entre aspas, porque eles são realmente um pouco
burocráticos assim, aqui, né, com relação a algumas coisas. A gente vê que é um pouco diferente do Brasil, mas tá tudo bem, né? Até porque não é nossa casa, né? Então, a partir do momento que não é nossa casa, quem faz as regras não somos nós. Então, se é minha casa, minhas regras, ok. Mas a partir do momento que não é minha casa, eu tenho que me adaptar às regras da casa, né? Então, tem coisas que não adianta, não vai ser do nosso jeito, não vai ser como é no Brasil. Se eu quisesse que fosse como é no Brasil, eu ficava no Brasil. Então, eu vim para cá para entender como funciona o processo deles, entender a cultura, né? Me inserir na cultura. Então, acho que isso é bem importante, assim, você vir com a tua mente aberta nesse sentido. Ah, mas eles são burocráticos. Tenta entender primeiro. Tenta entender o porquê que eles estão agindo dessa forma, por que eles querem assim. Ah, mas mesmo assim eu entendi e vi que não faz sentido. Ok, para eles faz sentido, apenas siga a regra, né? Apenas entra no jogo. E assim, com o tempo, eu acho que as coisas vão se encaixando, né? E assim, é dessa forma. Paciência, né? É dessa forma e tem que tentar jogar com a regra do jogo. Então, psicologicamente, tem que vir bem, com o psicológico bem trabalhado mesmo, nesse sentido, né? Mas, gente, é isso. Eu acho que, no geral, também não é um bicho de sete cabeças. Você fala assim, ah, mas lá eles são difíceis com relação à documentação. São, mas faz parte, né? Mas também não é uma coisa assim que você fala, meu Deus, não vou conseguir. Não, você consegue. Claro, tem, como eu mencionei, esquece as coisas como era no Brasil. Você tem que pensar como é aqui, né? Como funciona aqui, né? Porque você precisa da documentação daqui e não de lá, tá? Então, é isso. Obrigado por ter assistido até agora. Já aproveita, se inscreve no meu canal, deixa aqui nos comentários a sua opinião com relação a esses assuntos, tá? Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Deixa seu like, isso ajuda aqui no meu canal também. Se você tem algum outro assunto que você queira que eu detalhe, que você queira que eu coloque, deixa aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Obrigada. O vídeo de hoje é isso. Um beijo a todos e até uma próxima. Tchau!